Um motor potente, capacidade de levar centenas de quilos de armamento ofensivo. Podia realizar escolta de bombardeiros em grande altitude, atacar o solo e realizar ataques rápidos seguidos de uma fuga a altas velocidades. A aeronave que falaremos hoje alcançou um status lendário ao redor do mundo, com sua performance excepcional e resistência sem igual. O avião que marcou para sempre os valentes pilotos brasileiros que foram enfrentar o inimigo na Itália. Este é o P-47 Thunderbolt. A criação do Thunderbolt teve início com alguém que estava bem longe dos Estados Unidos. Na verdade, temos que entender primeiro o criador para então estudar a máquina. Alexander Nikolaevich Prokofiev de Seversky nasceu na Geórgia, no então Império Russo, em 1894. Era parte de uma família da aristocracia local e ingressou em uma escola militar aos 10 anos de idade. Seu pai foi um dos primeiros russos a adquirir um avião e logo o ensinou a pilotar aos 14 anos, quando então ingressou na Academia Naval Imperial da Rússia, onde conseguiu seu diploma de engenharia e se tornou oficial, logo indo servir em um destroyer. Seu amor por voar, entretanto, não havia cessado. Com o início da Primeira Guerra Mundial, Alexander foi escolhido para ser aviador naval, sendo transferido para a Escola Militar de Aeronáutica. Conseguiu uma graduação e retornou como piloto para a Marinha Russa, sendo colocado no comando de um bombardeiro, provavelmente um Voisin 3. Em 1915, ao realizar uma tentativa de ataque a um destroyer alemão, foi atingido por fogo antiaéreo e perdeu o controle da aeronave. Ao colidir com a água, as bombas ainda presas em sua asa explodiram, matando o seu atirador traseiro e impactando severamente a sua perna. Como resultado disso, teve a perna amputada pelos médicos que o atenderam, o que encerraria de vez sua carreira como aviador. Entretanto, sua vontade de sentir-se entre as nuvens era muito mais forte. Após se recuperar da maior parte dos seus ferimentos e começar a utilizar uma prótese, tentou ser readmitido no serviço aéreo. Seus superiores imediatamente negaram tal ideia, considerada um delírio de um homem incapacitado. Mas isso não foi o bastante para desanimá-lo. Em um show aéreo em que as autoridades do alto escalão russo estavam presentes, Seversky conseguiu o controle de uma aeronave e realizou um verdadeiro show para a audiência. Sua performance surpreendeu a todos, mas isso não o impediu de ser preso após o voo, pois havia desrespeitado ordens dos seus superiores. Mas sua capacidade de pilotagem impressionou em definitivo, o que ocasionou o perdão por parte do czar Nicolau II. Em 1916, ele recebeu sua permissão para voar mais uma vez e se tornou um dos maiores ases russos do conflito, com seu histórico de abates variando de 6 a 13 aviões, dependendo da fonte utilizada. A falta de uma perna não abalou o jovem aviador, mas a Revolução Comunista acontecida no ano seguinte teve um peso diferente. Em 1918, ele foi enviado em uma missão para os Estados Unidos para integrar a adjutância militar no país. Com a Rússia desfacelando-se numa gigantesca guerra civil, Seversky optou por permanecer nos Estados Unidos, conseguindo um emprego como piloto de testes da Curtiss Aeroplane and Motor Company e no Departamento de Guerra. Seus trabalhos como engenheiro resultaram em cerca de 364 patentes em seu nome, sendo o primeiro a patentear um equipamento para reabastecimento em voo e teve destaque na criação de uma mira para bombardeiros estabilizada com giroscópios. Esses feitos o premiaram com $50 mil em pagamento pelo governo norte-americano e uma promoção a major quando entrou para a reserva do Corpo Aéreo dos Estados Unidos. Com os recursos que adquiriu, Seversky fundou a Seversky Aero Corporation em 1923. Uma empresa que não sobreviveu à grande crise financeira de 1929. Alexander Seversky não era do tipo que desistia, e dessa vez não foi diferente.
Angariando fundos com investidores externos, em 1931 ele abriu uma empresa similar, a Seversky Aircraft Corporation. A principal fonte de renda da companhia era o dinheiro vindo da produção licenciada das patentes de Seversky, mas ele tinha planos para mudar esse cenário. Entrou em contato com seu colega Alexander Kartveli, que residia na França após a instauração do governo comunista na Rússia. Juntos, produziram um projeto de hidroavião monoplano, o SEV-3. O SEV-3 era um hidroavião de asa baixa, com 2 cockpits em tandem, sendo um atrás do outro. O dianteiro servia para o piloto e o traseiro levava 2 passageiros. Contava com um motor radial de 420 HP e sua fuselagem era toda em metal, podendo operar com 2 grandes flutuadores ou com um trem de pouso convencional, com 2 grandes rodas na frente e uma pequena atrás na bequilha. Uma versão do SEV-3 que utilizava o motor Wright SR-1820 Cyclone de 710 HP bateu o recorde mundial de velocidade em hidroaviões, que conseguiu sustentar por 49 anos, voando a cerca de 370 km por hora. O responsável por fazer as demonstrações para os clientes e corridas com a aeronave era o próprio Seversky, muitas vezes encantando a todos com suas manobras no céu. O design chamou a atenção do governo americano, que encomendou 30 exemplares do modelo modificado para ser usado em pousos em solo e em treinamentos básicos, denominado BT-8. A pouca potência da aeronave, entretanto, fez com que logo fosse substituída pelo BT-9, fabricado pela North American, que seria o antecessor da famosa linha de treinadores T-6, também posteriormente operados pela Força Aérea Brasileira. Com algumas inovações no design do BT-8, foi adicionado também um trem de pouso retrátil, sendo assim lançado o P-35. Foi o primeiro caça monoplace com fuselagem toda de metal, com um trem de pouso retrátil e um cockpit fechado a ser utilizado pela aviação do Exército dos Estados Unidos. Era armado com 2 metralhadoras .50 nas asas e 2 .30 localizadas no nariz, sincronizadas com a hélice, podendo levar também 160 kg de armamentos externos, como bombas. Suas características de voo eram um tanto perigosas, com os pilotos relatando que quando os controles eram forçados, faziam com que o avião fosse muito suscetível à perda de fluxo aerodinâmico nas asas, colocando a aeronave num giro em seu próprio eixo sem controle, uma manobra que exige muito do aviador para sair com vida, requerendo muito treinamento. Tentativas de consertar esses problemas não foram muito frutíferas, e o avião logo caiu no esquecimento rapidamente quando, cerca de um ano depois da sua chegada, em 1938, os mais modernos e versáteis Curtiss P-36 começaram a chegar às bases aéreas. Seversky cometeu um erro que teria repercussões terríveis em sua carreira, quando foi trazido a público que ele negociou e vendeu para os japoneses, no final da década de 30, 22 aeronaves SEV-2, também chamados de A-8V. Comprados devido ao temor dos japoneses de perderem aeronaves durante as escoltas de bombardeiros na guerra com a China, os caças se mostraram defasados assim que chegaram para o uso, sendo relegados à tarefa de reconhecimento. Essa venda causou fúria da mídia e do governo, que então reduziu a compra dos caças P-35. Mesmo com o relativo sucesso na venda de aviões, Seversky nunca conseguiu ter lucros enquanto diretor da empresa, e em 1938 teve que pedir mais apoios financeiros ao magnata Paul Moore. O investimento veio com a condição de diminuir a autonomia de Seversky, com a mesa de diretores votando em dar mais poder a Wallace Kellett, o diretor administrativo da empresa. Kellett mais tarde assumiria o lugar de diretor-geral enquanto Alexander estava em viagem à Europa para angariar vendas, quando os acionistas reorganizaram a empresa e a renomearam como Republic Aviation Corporation. Furioso, Seversky entrou na justiça para tomar o poder da empresa novamente, mas foi mal sucedido. Mesmo contrariado, ele continuou ativo na comunidade aeronáutica e, após o ataque japonês a Pearl Harbor,
publicou o livro A Vitória através do Poder Aéreo, um best-seller com 5 milhões de cópias vendidas. Nesse livro, defendia o uso da aviação como arma suprema para subjugar o inimigo. O sucesso foi tanto que o Walt Disney transformou o livro num filme animado, que espalhou ainda mais a ideia do uso de bombardeiros de longo alcance para a estratégia de desgaste da infraestrutura inimiga. A partir de então, entretanto, Seversky teve que trilhar caminhos diferentes daquele da sua amada empresa, que iria produzir um dos caças mais duráveis da guerra. Mesmo com a radical mudança no comando da Republic, os desenvolvedores não pararam de criar protótipos de aeronaves. Um deles seria o AP-4, uma aeronave toda em metal, com trem de pouso retrátil e introduzindo rebites que não se sobressaíam na fuselagem da aeronave, o que reduzia o arrasto e aumentava a velocidade final. O maior atrativo do protótipo era o motor Pratt & Whitney R1830, associado a um turbocompressor. Esse aparelho, derivado dos testes dos motores do B-17, melhoravam em muito o desempenho do caça em grandes altitudes. Isso acontece porque, quando muito longe do solo, o motor do avião necessita de ar para realizar a combustão do combustível dentro do motor. Como o ar fica rarefeito em grandes altitudes, é necessário trocar a mistura de combustível e ar, diminuindo o querosene injetado para evitar um afogamento do motor. O turbocompressor, ou supercharger, evitava o afogamento, inserindo os gases com maior pressão nas válvulas, trazendo um ar mais denso na mistura, aproveitando melhor o combustível e ganhando mais potência para o combate. Utilizando algumas características do AP-4, a Republic criou o YP-43. Utilizando uma grande fuselagem traseira conhecida como Razorback, termo em inglês que designa as costas de um porco selvagem, ele teve a entrada de ar do supercharger trazida para debaixo do motor, dando o aspecto ovalado à silhueta da aeronave, que também estaria presente mais tarde no P-47. O motor utilizado era um R1830-35 de 14 cilindros radial refrigerado a ar, com um supercharger que gerava 1.200 cavalos de potência. O armamento era composto de 2 metralhadoras .50 no nariz, sincronizadas com a hélice, e outras 2 .30, uma em cada asa. Não contava com tanques de combustível autosselantes, o que significava que qualquer dano aos tanques poderia levar à perda descontrolada de querosene e a consequente pane seca da aeronave. Também não havia blindagem nos componentes críticos e nem mesmo para o piloto. Ainda que fossem um avanço considerável levando em conta os seus antecessores, os P-43 já se mostraram obsoletos quando uma leva foi entregue aos voluntários americanos de Claire Chennault, os Tigres Voadores, que operavam na China contra os japoneses. Alguns pilotos gostaram muito da performance superior do avião em relação ao P-40, mas problemas com o supercharger, que apresentava baixa confiabilidade, e o fato do combustível vazar regularmente pelas asas, rapidamente reprovaram o avião. Após analisar as novas ameaças que surgiam na Europa e na Ásia, em 1939, o Exército dos Estados Unidos requisitou um novo modelo de interceptador, que pudesse utilizar no mínimo 6 metralhadoras .50, tivesse tanques de combustível autosselantes e blindagem para o piloto, longa autonomia para missões de grande alcance e que alcançasse um mínimo de 640 km por hora a 7.500 metros de altitude. Alexander Kartveli ainda trabalhava para a Republic e inicialmente testou protótipos de menor tamanho, com motores e componentes similares aos usados no P-39 Airacobra e P-38 Lightning. Esses primeiros modelos ficaram conhecidos como AP-10 e XP-47A. Testes iniciais demonstraram que era necessária uma área maior de asa, assim como mais pontos duros para levar armamentos e tanques de combustível externos. Feitas as mudanças necessárias, a aeronave agora era mais pesada e menos manobrável, com uma taxa de subida bem menor. Como resultado, não poderia ser classificada como interceptadora. A esta altura, a guerra na Europa se alterava dia após dia, e os Estados Unidos precisavam urgentemente de uma aeronave que fosse capaz de operar em grandes altitudes. A fabricante de motores Pratt & Whitney, então, revelou seu mais novo motor,
o R2800 Double Wasp, um radial com 18 cilindros refrigerado a ar. O monstruoso motor conseguia produzir impressionantes 2.000 cavalos de potência, o que obrigou Kartfele a redesenhar toda a fuselagem do projeto XP-47. O novo design era agora colossal, com 3 metralhadoras pesadas .50 em cada asa, que tinha área alar muito maior, blindagem nas áreas sensíveis e para o piloto, tanques autosselantes e um peso máximo operacional de 5 toneladas. As projeções eram de que essa nova máquina, agora chamada de XP-47B, chegaria a 640 km por hora, e as expectativas eram tão grandes e a necessidade tão evidente que 773 aviões foram encomendados antes mesmo do primeiro protótipo ser fabricado, com apenas um exemplar de teste sendo produzido, sendo que nenhum protótipo de produção, que tradicionalmente usa a matrícula Y, tendo jamais sido requisitado. Assim que o primeiro XP-47B foi fabricado, recebeu o apelido de Thunderbolt, inaugurando uma tradição de nomear aeronaves que fora aprendida com os britânicos. Durante seu primeiro voo, em maio de 1941, se tornou a maior aeronave de caça monomotora a pistão de sua era. Após aquele voo, apenas pequenos ajustes seriam necessários, como a necessidade de repensar parte do sistema do Supercharger, pois o óleo queimado pingava nas bordas do motor e criava uma fumaça preta que enchia o cockpit. Um detalhe chamou a atenção dos engenheiros. Em mergulhos a altas velocidades, a aeronave ficava tão rápida, a cerca de 880 km por hora, que os tecidos que compunham a fuselagem da cauda se desmanchavam, ocasionando perda de controle. Um mergulho muito inclinado poderia ser fatal para o piloto, pois o fluxo de ar nas asas se tornava tão intenso que os controles travavam. Outro detalhe importante foi que ele precisava de pistas maiores para decolar totalmente carregado de munição e combustível. Após testes com os próximos 4 modelos de produção, foi decidido fazer a troca do tecido da fuselagem da cauda por metal, tornando-a muito mais resistente. Os primeiros XP-47B foram entregues em maio de 1942 à Força Aérea do Exército, que os posicionou para defender o nordeste dos Estados Unidos de possíveis ataques de bombardeiros alemães. A nova aeronave se mostrou difícil de pilotar, devido ao seu tamanho e potência, e cerca de metade dos primeiros exemplares entregues foram perdidos em acidentes, com 13 pilotos mortos. Esses primeiros P-47s entregues eram das variantes B e C, em que se utilizava ainda o canopi do tipo greenhouse, ou estufa, com uma estrutura mais retangular e com várias vigas metálicas interligando diversos painéis de vidro, que se somando à traseira Razorback, que dificultava a visualização na posição das 6 horas, e do massivo motor montado à frente, fazia com que a visibilidade do piloto nos primeiros modelos ficasse longe da ideal. Suas dimensões eram de 12 metros de envergadura, 4,5 metros de altura e 11 metros de comprimento. O peso vazio era de 4,5 toneladas e, completo com combustível e armamentos, seu peso máximo de decolagem podia atingir 8 toneladas. As características superiores de voo do P-47, entretanto, estavam muito além de outros aviões da época em quesitos como rolagem e mostravam um desempenho excepcional para uma aeronave do seu tamanho. Com sua silhueta característica e tamanho descomunal para a missão a qual foi construído, o P-47 se mostrou um caça que iria surpreender a aliados e inimigos no momento do combate. O cockpit do Thunderbolt era ideal para missões de longa duração, com todos contando com ar-condicionado de fábrica e um amplo espaço no interior, com alguns pilotos apelidando o assento de espreguiçadeira, por ser tão grande e confortável. No painel, na parte superior ficavam situados os instrumentos de navegação e altímetro, e na parte de baixo os painéis de condições do motor e mostradores de combustível. Na manete que servia para ajustar a potência do motor, havia um comando para ajustar a distância da mira que ficava montada na parte de cima do painel de instrumentos. Esse detalhe tinha em mente deixar os comandos importantes ao alcance do piloto a todo momento. O manche era convencional, com um gatilho
integrado, e os pedais, que controlavam o leme, podiam ser retraídos durante longos voos para permitir ao piloto alongar as pernas. Cada asa do Thunderbolt era constituída de 2 longarinas que percorriam quase toda a sua extensão, sendo elas responsáveis por suportar a maior parte das forças em voo e sustentar o peso do armamento e tanques subalares no solo. Seu armamento ofensivo era constituído de 8 metralhadoras .50, 4 em cada asa. Cada segundo de tiro contínuo das armas do P-47 disparava 6,5 kg de chumbo no inimigo, o bastante para destruir qualquer caça em pouco tempo. O modelo mais famoso do Thunderbolt, ou Jug, como alguns pilotos o apelidaram devido ao seu formato, foi o P-47D. Agora com canopia em formato de bolha, perderam sua corcunda e aumentaram em muito a visibilidade para o piloto, bem como a aerodinâmica. Com blindagem reforçada, sistema de turbocharger revisado e otimizado, longarinas mais resistentes que podiam levar mais bombas, pneus e trem de pouso adaptados para pistas não pavimentadas, definiu os padrões futuros a serem utilizados nas versões subsequentes. As primeiras missões envolvendo Thunderbolts foram realizadas pelos Eagle Squadrons, os esquadrões de voluntários americanos que lutavam pela Real Força Aérea Britânica antes da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. Antes pilotando os ágeis Spitfire, agora tinham que domar aquele estranho novo barril voador nas missões de escolta de B-17 que bombardeavam o potencial industrial do Terceiro Reich. Para acompanhar as grandes formações de fortalezas voadoras, os Thunderbolts voavam em zigue-zague perto dos quadrimotores, pois poderiam entrar em stall caso ficassem na mesma velocidade que eles. Ainda na versão P-47C, não possuíam a autonomia necessária para acompanhar os bombardeiros durante toda a missão, tendo que regressar para a base uma vez que estivessem com pouco combustível. A partir daí, as tripulações de B-17 estavam abandonadas à própria sorte, tendo que sobreviver aos enxames de aviões da Luftwaffe que espreitavam nos céus europeus. Uma unidade que iniciou sua vida operacional utilizando os P-47C foram os Tuskegee Airmen, ou Caudas Vermelhas, pilotos afro-americanos que quebraram paradigmas da época e demonstraram seu valor como cavaleiros do ar. Em junho de 1944, voltaram à base na Itália com um relato impressionante. Haviam aniquilado um destroyer alemão. Os Caudas Vermelhas haviam utilizado apenas metralhadoras .50 para isso, tendo o abate sido confirmado utilizando as filmagens das câmeras presentes nos aviões, que demonstraram que as metralhadoras haviam causado um imenso incêndio no navio. Pouco tempo depois, contudo, o grupo trocaria seus Thunderbolts pelos novos P-51, os aviões que os deixariam mais conhecidos. Ao longo das primeiras empreitadas com os P-47, modificações e melhorias foram implementadas para corrigir eventuais problemas e fraquezas da aeronave. Uma das características que mais enfurecia os pilotos alemães era a resiliência da sua fuselagem, que podia receber grandes quantidades de dano e ainda conseguir pousar. O motor radial se mostrou vital nesse processo, sendo mais resistente do que aqueles refrigerados a líquido. As placas da blindagem ao redor do piloto salvaram a vida de centenas de aviadores, que quando voltavam aos seus aeródromos não sabiam como podiam estar voando em uma aeronave tão debilitada. Uma estratégia adotada pelos pilotos de P-47 era de adquirir uma vantagem de altitude, acima de 5.000 metros, onde os aviões alemães não operavam com grande eficácia. Depois disso, mergulhavam contra os alvos selecionados, usando a grande vantagem e capacidade de mergulho do Thunderbolt. Após o mergulho, usavam sua altíssima velocidade para ganhar altitude novamente e reiniciar o processo. A tática, todavia, também era bastante arriscada, pois os controles poderiam travar devido à tremenda velocidade atingida, que podia também desmaiar o piloto devido às absurdas forças G, resultando em muitas fatalidades. Ainda que suas capacidades em grandes altitudes fossem reconhecidas, em 25 de novembro de 1943, os P-47 iriam inaugurar um novo tipo de missão, pela qual seriam reconhecidos mundialmente: o ataque ao solo. O objetivo era saturar e destruir o aeródromo da Luftwaffe em Saint-Omer, na França. Utilizando suas bombas e foguetes, os Thunderbolt obliteraram a pista e os equipamentos em volta,
e ainda permaneceram na região durante mais um tempo para localizar alvos de oportunidade. A missão foi um tremendo sucesso e o P-47 achou mais um meio no qual podia utilizar toda a sua fúria de aço. À medida em que os P-51 Mustang foram chegando ao teatro de operações, os P-47 foram sendo substituídos por eles nas missões de escolta e começaram efetivamente a proteger os A-20 e B-26, bombardeiros mais leves que voavam a altitudes mais baixas. Com o tempo, a missão de ataque ao solo e procura por alvos de oportunidade se tornou a principal realizada pelo P-47. Após o sucesso na Europa e a estabilização dos alvos presentes lá, alguns P-47 foram transferidos para o Pacífico, onde sua grande capacidade de armamento e potência poderiam auxiliar na guerra contra os japoneses. Com resultados mistos, foram utilizados na tarefa de neutralizar os aviões kamikaze, mergulhando atrás dos seus alvos graças à sua grande capacidade de ganhar velocidade rapidamente. Em um caso digno de filme de Hollywood, um P-47 conseguiu neutralizar um piloto japonês momentos antes dele se chocar contra um navio, utilizando para tanto os foguetes usados para ataques a alvos no solo, sendo o primeiro abate do seu tipo registrado na história. A densa folhagem das ilhas do Pacífico obrigava qualquer instalação a ser construída perto do mar, onde havia menos empecilhos. Isso fazia delas alvo perfeito para os Thunderbolts, que conseguiram destruir facilmente inúmeros pontos de suprimento japoneses. As grandes formações de lentos bombardeiros leves e médios japoneses foram varridas pelos P-47, em muitos casos levando ao abate de 90% do efetivo inimigo. Com 15.683 unidades produzidas, se tornou um dos maiores sucessos da Republic Aviation. Foram perdidos no total 5.222 P-47, sendo 1.722 por acidentes. O total de horas de voo do Thunderbolt chegou a 1.350.000, com 3.752 aviões inimigos abatidos apenas no teatro de operações europeu. O modelo também foi exportado para forças aéreas ao redor do mundo todo, como o Brasil, Chile, China, Colômbia, República Dominicana, Equador, México, Peru, Turquia, Iugoslávia e União Soviética, todos figurando como operadores do JUG. A fama do P-47 foi tamanha que outra aeronave recebeu o mesmo nome em homenagem a ela. O Republic A-10 Thunderbolt II, concebido para exterminar formações de tanques soviéticos, apresenta durabilidade incomparável e é uma das referências mundiais como avião especializado em ataque ao solo. A turbulenta vida de um solitário aviador de origem russa iria ajudar a pavimentar o caminho para a construção de uma das aeronaves mais complexas e confiáveis da guerra. É inegável a semelhança do P-47 com seus antepassados da Seversky, com suas centenas de melhorias e novas tecnologias implementadas. Um dos aviões que ajudou a formar a Força Aérea Brasileira, que contribuiu imensamente para o desmoronamento logístico do Terceiro Reich, que limpou os céus do Pacífico e que foi adorado por seus pilotos. Esta é uma pequena parcela dos detalhes e histórias que circundam essa máquina que transcendeu a missão para a qual foi criada, elevando o P-47 Thunderbolt ao status de ícone da história da aviação. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso pra fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei pra você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.